Pessoal, voltando, né? Um ponto legal que aqui tem no livro, na página 100. Você sabia? 20 de março é o Dia Internacional do Contador de História. Pessoal, pois é. Existe o Dia Internacional do Contador de História. Essa comemoração teve origem na Suécia, na década de 1990. Bom, falando um pouquinho aqui do fragmento, né, que vocês vão ler logo abaixo, a história da velha Totonha, ela fala do menino, é um fragmento, né, que vai falar do menino do engenho, reproduzindo a seguir ela descreve uma velha contadora de histórias, né, como a fábula, né, ela tá contando a história, né, da velha Totonha, ou Totônia, do estado da Paraíba, lá do Nordeste. E aqui o texto pede, na página, que vocês façam uma primeira leitura silenciosa e muito atenta, mas sem interrupção, para que vocês possam entender o texto, né? E em seguida releia o texto e agora observando os detalhes. Tudo aquilo que eu falo para vocês no início da aula, pessoal. E avançando lentamente e, quando necessário, recuando para estabelecer relações com as passagens já lidas, para vocês relembrarem o que vocês já leram, ou interrompendo a leitura para consultar o vocabulário que está ao lado, na página 110, né? Sublinhando trechos que vocês julgarem importantes ou interessantes. É muito importante, pessoal, anotar trechos que vocês julgarem importantes ou interessantes para vocês. É importante que vocês anotem as dúvidas, né? Que surjam na compreensão do texto. E vocês façam pesquisas, não vai ter como estar conversando comigo, mas é interessante vocês estarem pesquisando no Google, sabe, no dicionário, palavras que vocês não conhecem. Aqui ele vai utilizar palavras bem assim que não é do nosso cotidiano, que não é da nossa cultura, né? Então, ela acaba nos remetendo a dúvidas, né? Deixa a gente bastante em dúvida do que está se falando, do que está se tratando, né? E na página 102 ele fala um pouco, né, dessa história que eu passei para vocês, que José Lins do Rego, em 1991, nascido em 1991, né, e faleceu em 1957, que ele é um romancista brasileiro, nasceu no Engenho Corredor, no município do Pilar, no estado da Paraíba. Como a personagem Carlos de seu romance Menino do Engenho, de 1932, era órfão de mãe também, tá? Como o Carlinhos ali da história, e passou a sua infância no engenho do avô. Ali ele ouviu histórias folclóricas, né, que alimentavam o imaginário dele, acho que ele tinha uma cabeça fértil, e acabava ouvindo as histórias imaginárias, né? E que mais tarde seriam contadas, né, no livro das histórias da velha Totônia, de 1936. Uma de suas principais obras formam o ciclo da cana-de-açúcar, que é a que eu falei para vocês aí, que é o Menino do Engenho, o Doidinho, o Banguê, o Moleque Ricardo e a Usina e Fogo Morto. O texto, a narrativa, ela gira em torno da história da cana, do problema da cana-de-açúcar, né? Como que eu posso dizer para vocês? Dos acontecimentos da época, né? Da cana-de-açúcar. E que vai ajudar vocês muito a entender o texto, né? A compreender um pouco dessa narrativa em primeira pessoa, né? Lá no texto, nós vemos, por exemplo, deixa eu pegar um fragmento aqui. A velha Totonha, quando em vez batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Troncoso, pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho. Perceberam aqui, pessoal, aquela coisa que eu falei para vocês de repetição? De engenho a engenho, como uma edição viva da Mil e Uma Noites.
Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todas as personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. As suas histórias para mim valiam tudo. Percebem, pessoal, como aqui ele está falando em primeira pessoa e narrador personagem? Olha só neste trecho, lá no parágrafo 2. As suas histórias para mim valiam tudo. Este trecho aqui é em primeira pessoa e é o narrador que ele fala, né, que para ele valia tudo, né? E aí ele fala que ela também sabia escolher o seu auditório. Ela não gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Igualzinho quando eu estou explicando para vocês, né, pessoal? E vocês começam a tagarelar, né? Eu estou igualzinha a velha aqui. Eu ficava calado, quieto diante dela. Outra parte, ele falando em primeira pessoa. Eu ficava calado, quieto diante dela. Para este, seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por uma perna de pinto e saía por uma perna de pato. Sempre com aquele seu sorriso de avó, de gravura de livro de história. E as suas lendas eram suas. Ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão de humildade nos reis e nas rainhas dos seus contos. Percebe que ela passava um tom de humildade quando ela narrava quando ela falava sobre as rainhas, sobre os seus contos, né? O seu pequeno polegar era diferente. A sua avó que engordava os meninos para comer era mais cruel que as histórias que outros contavam. A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. Percebe, pessoal, que além de contar a história, ela dramatizava. Ela subia e descia ao sublime, sem forçar as situações, como a coisa mais natural deste mundo. Tinha uma memória de prodígio. Recitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa, como notas explicativas. Havia a história de um homem condenado à morte. Os sinos já dobravam para o desgraçado que caminhava para a forca. Era acusado por crimes de morte. Todos os indícios estavam contra ele. E quando o cortejo passava pela porta de casa de sua mulher em lágrimas, seu filho que mamava, tirou a boca do peito e começou a falar em versos. E descobriu tudo, salvando o pai que ia morrer inocente. Os versos que esse menino recitava, a velha Totonha declamava com uma expressão de dor de arrepiar. As lágrimas vinham-me aos olhos, com aquele lamento fanhoso de menino de peito a cantar. Vocês percebem, né, a forma que ela conta. Ela conta de uma forma que parece tão real, que parece que você está vendo a situação. Pessoal, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho o que é o narrador personagem, nesses pequenos trechos que eu li para vocês. Logo mais eu já volto explicando as atividades que vocês provavelmente estarão fazendo em casa, ok?